Oi, gente. Resolvi compartilhar uma palavra com vocês hoje, que se encontra lá em 1 João, capítulo 4, do versículo 7 e o 8, que diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E outro versículo também que se encontra é 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 13 do capítulo 13, do verso 1, 2 e 3, que diz assim: Ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transbordar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, não adianta nós abrir a nossa boca para falar que ama a Deus, que ama ao Senhor, que ama a palavra. Não adianta ter conhecimento, não adianta dons, não adianta talentos, não adianta conhecimento bíblico, teológico. Se eu não tenho amor, fica totalmente incoerente, sabe? Abrir a boca para falar que ama a Deus, que serve ao Senhor, mas eu desprezo o meu próximo, eu rejeito, eu me sinto superior, eu não estendo a mão, sabe? Eu não faço nada pelo meu próximo, pelo meu semelhante. Não adianta, sabe? Falar que ama a Deus e não ter amor ao próximo, não ter compaixão, não ter misericórdia, ver o irmão caído, ver o irmão que se desviou, sabe? Fingir que não conhece, ver as necessidades do meu próximo, do meu vizinho, sabe? De alguém e não estender a mão, não acolher, não ajudar, sabe? Se sentir superior e fingir, sabe? Que não viu, fechar os olhos para a necessidade das pessoas. Fica totalmente incoerente. E a Bíblia diz: se eu não tenho amor ao próximo, como que eu vou amar a Deus? Aquele que ama é nascido de Deus, porque realmente conhece ao Senhor, verdadeiramente teve um encontro com Deus. Gente, quantas pessoas, né, que dizem amar a Deus e não têm amor ao próximo? Não tem, não tem. E eu consigo lembrar até daquela passagem que fala sobre a figueira, aonde Jesus teve fome, sabe? E Jesus se aproximou daquela figueira e quando ele chegou perto daquela figueira, a figueira não tinha frutos, era só uma aparência. E Jesus então amaldiçoou. Sabe por quê? Porque não tinha frutos, não tinha frutos. E é exatamente como muitas pessoas se encontram. Dizem amar, dizem servir, tem aparência, tem conhecimento, fala que serve, mas quando você se aproxima, não tem frutos, porque frutos alimentam outras pessoas. Porque se eu me relaciono com Deus, eu sou transformada, e se eu sou transformada através da minha vida, outras serão alcançadas. Sabe, quantas pessoas olham para nós? Será que elas vê em nós a essência de Jesus? Ou elas estão vendo mais um na multidão, escandalizando o evangelho de Jesus Cristo? É por isso que a palavra de Deus diz para nós que naquele dia muitos irão dizer: Senhor, Senhor, no seu nome eu expulsei demônios, no seu nome eu fiz isso, no seu nome eu fiz aquilo. E Senhor Jesus vai olhar e vai dizer: Apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Sabe por quê? Porque não tem relacionamento. Não tem relacionamento. Não conhecem a Deus, porque não tem amor ao seu próximo, ao seu semelhante. Despreza, rejeita, sabe? Aquele que não tem nada para te oferecer.
e que a gente venha se examinar, que a gente venha voltar lá atrás, no primeiro amor, sabe? Na primeira essência, sabe? O evangelho genuíno, porque Deus é humildade, Deus é simplicidade. Nós precisamos se examinar, olhar para dentro de nós, sabe? Ter verdadeiramente relacionamento com Deus e mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes, sabe? Porque se eu tenho uma vida transformada, se eu tenho Deus, um relacionamento com o Senhor, eu vou mudar minhas atitudes, eu vou mudar a forma que eu trato o meu semelhante, o meu próximo, sabe? Eu vou ter mais amor, eu vou ter mais compaixão, eu vou ter misericórdia, eu vou perdoar, eu vou acolher, eu vou estender a mão, eu não vou tampar os olhos e fingir que eu não estou vendo a necessidade do meu irmão que está caído. Que nós venhamos, sabe? Olhar para dentro de nós e reconhecer aquilo que a gente precisa mudar de fato, porque é difícil olhar para dentro de nós, se examinar e reconhecer, não, eu sou egoísta, eu sou hipócrita, eu mesma tenho algo muito grande que Deus ainda está trabalhando em mim, sabe? Que eu preciso mudar, porque eu sou uma pessoa que eu falo que eu amo a Deus, mas eu ainda tenho muita dificuldade de orar pelas pessoas, sabia? Confesso, eu reconheço que eu sou egoísta, sabe? Eu oro pelo meu esposo, eu oro pelos meus filhos, eu oro pela minha mãe, mas falou que é outra pessoa, eu tenho um pouquinho de dificuldade, porque eu tenho medo, eu sei aonde eu tô colocando a minha mão. Às vezes você tá colocando a mão num cacho de marimbondo, porque eu tenho conhecimento do mundo espiritual. Eu sei que vai vir retaliação. E nós não podemos pensar assim, igual eu penso. Então nós precisamos, sabe, se examinar, reconhecer aquilo que precisa mudar dentro de nós, porque senão fica totalmente incoerente com aquilo que a gente abre a boca para falar, que a gente ama, que a gente serve, mas as nossas atitudes, nosso comportamento é totalmente diferente daquilo que a gente fala. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.